gente, eu sou a Ju do Livros Blá 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 e hoje eu tô aqui pra gravar pra vocês o que eu andei lendo do mês de agosto. Sim, o vídeo tá mega atrasado, mas ainda assim eu resolvi não deixar vocês sem o vídeo de agosto e a partir de agora, como eu já disse na caixa de correio, os vídeos vão todos entrar no ritmo normal. Então vamos lá. No mês de agosto eu li 7 livros, só que 2 desses livros estão emprestados, então eu vou comentar com vocês rapidamente e os livros que não estão aqui eu comento mesmo assim sem mostrar o livro físico, tá bom? O primeiro livro que eu li no mês de agosto foi 10 Coisas que Nós Fizemos e Provavelmente Não Deveríamos, da Sarah Milinowski, e eu gostei bastante desse livro. Esse livro vai contar a história da April, que é uma garota de 16 anos. Ela mora com o pai e a madrasta, e em determinado momento o pai dela resolve se mudar de cidade pra trabalhar e tal, e ela vai ter que ir junto. Só que ela não quer ir de jeito nenhum, porque ela tem um namorado maravilhoso, ela tem amigas, e ela não quer deixar a cidade que ela cresceu, que ela tá acostumada a viver. Então ela inventa um plano, ela cria uma situação que faz com que o pai dela acredite que ela vai ficar morando na casa de uma amiga até terminar o ano letivo, mas o pai dela acredita que na casa dessa amiga, a mãe da amiga dela tá morando lá também. Mas a mãe da amiga dela não vai estar lá. Então aí começam a acontecer uma sucessão de coisas, de erros que as garotas cometem e que no final das contas elas avaliam que essas coisas que elas fizeram talvez elas não devessem ter feito. O livro é bem engraçadinho, é repleto de confusões. A April se mete em várias enrascadas, faz várias coisas que a gente fica: April, sua louca, por que você tá fazendo isso? Mas a história é bem bacana, eu gostei bastante, eu indico bastante. Esse é o da galera Record. Depois eu li A Prova, do livro Morra Por Mim, da Amy Plum, não sei exatamente a pronúncia. Esse livro é da Farol Literária. E eu gostei bastante porque eu não tinha lido a sinopse, não tinha lido nenhuma resenha, então eu não sabia do que se tratava, quais eram os seres fantásticos, que é um livro de fantasia, desse livro. Então eu fui surpreendida, gostei bastante. É uma narrativa bem gostosa, a gente lê o livro muito rapidinho. E eu recomendo sim, não dei 5 estrelas pro livro, porque assim, não foi, oh meu Deus, que livro sensacional. Mas eu gostei e eu recomendo sim. E a versão finalizada tem uma capa muito bonita, em tons de vermelho. E o meu tá pra chegar. Quando chegar eu mostro pra vocês na caixa de correio. Como eu disse que eu não li nenhuma sinopse, nada, eu não vou falar aqui no vídeo muito sobre o livro pra não soltar nenhum spoiler. E eu fiz a resenha sem contar o tchan da coisa. Então quem quiser ler a resenha, clica no link aqui embaixo, vou deixar na caixa de informações a resenha. Que na resenha eu não revelo qual é o ser. Se você quiser ler uma resenha assim, sem grandes spoilers, é só conferir aqui embaixo. O terceiro livro que eu li foi o Projeto Rose. O autor chama Graeme Simsion, não sei se é assim que pronuncia, da galera Record. E eu gostei muito desse livro. Esse livro vai contar a história do Dom. O Dom é um cara extremamente inteligente, ele trabalha numa universidade, ele tem teorias sobre a vida e ele é extremamente metódico. As coisas dele acontecem no mesmo horário, ele tem um cardápio que ele segue durante a semana. Ele é como se fosse um Sheldon Cooper do The Big Bang Theory. E ele chega numa idade que ele percebe que ele precisa de uma esposa pra dar continuidade na vida e tal. Então ele cria um projeto pra ele encontrar essa esposa. E tem diversos itens que ele quer encontrar nessa esposa, não é uma mulher qualquer. Tem diversas coisas que tem que ser compatíveis com ele. E no decorrer desse projeto, ele encontra a Rose. E a Rose é uma mulher totalmente o oposto de tudo aquilo que ele queria para a esposa dele. E aí as coisas vão acontecendo e o livro é muito legal. O Dom ele vai se transformando no decorrer da história, mas sem perder as características dele, que é o que deixa ele mais charmoso e mais interessante. O quinto livro que eu li, na verdade, foi um graphic novel, foi O Mar de Monstros, que é o graphic novel do Percy Jackson, o segundo livro da série. E eu sou fã de Percy Jackson, vocês sabem, então, como eu já conheci a história e tal, eu amei graphic novel. E eu gosto bastante desse tipo, porque ele conta a história do livro sem, lógico que de uma maneira reduzida, porque não teria como, né, são diálogos bem pequenos, mas sem tirar fatos importantes. Porque no caso do filme a gente percebeu que estragou totalmente a história, tirou coisas muito importantes, mudou muito, mas no graphic novel não é assim que acontece. Aqui a gente tem a história certinha, de uma maneira resumida. E as ilustrações são muito bacanas. Eu tenho alguns problemas com alguns personagens aqui, que eu acho que as feições ficaram muito endurecidas e tal, mas no geral eu acho as ilustrações muito bonitas.
Na resenha eu tirei algumas fotografias pra quem quiser ver, tem lá no blog. E eu gostei muito, muito, muito desse aqui. Esse aqui foi lançado pela Intrínseca, que é a editora que lança os livros do Percy Jackson. O próximo livro que eu li no mês de agosto foi O Palácio da Meia-Noite, do Zafón. Esse é o segundo livro da trilogia da Névoa. Apesar de ser nomeado como uma trilogia, os livros podem ser lidos independente, não precisa seguir a mesma ordem, porque eu achava que tinha uma ligação, que o vilão das histórias fosse o mesmo, mas assim que eu terminei de ler O Palácio da Meia-Noite eu percebi que não é o mesmo vilão. Eu acho que o elo de ligação dos livros é o fato de os protagonistas serem crianças, adolescentes, e ter esse tom macabro, essa coisa mais sinistra, que é bem característico dos livros do Zafón. Essa trilogia foi os primeiros livros que o Zafón escreveu. O Príncipe da Névoa, que é o primeiro livro da série, foi o primeiro livro que o Zafón escreveu em 1993. Então a gente percebe um pouco a diferença da narrativa desses primeiros livros para os livros atuais, mas ainda assim é muito bacana. E esse livro vai contar a história de duas crianças gêmeas, o Ben e a Cherie, não sei se é assim a pronúncia. Quando eles eram bebês, logo que eles nasceram, eles tiveram que ser separados porque tinha algo perseguindo eles. Então o Ben ficou num orfanato e a Cherie ficou com a avó deles, viajando pelo mundo, elas nunca ficavam num lugar só. E nesse orfanato que o Ben mora, ele tem diversos amigos, ele é muito querido lá, porque ele é uma criança muito carismática. E ele tem um grupo que chama Show Bar Society. É um grupo de crianças e tal, e que eles são extremamente unidos, como se eles fossem irmãos mesmo. Todas as crianças são do orfanato e tem esse clube e tal. Só que quando eles completam 16 anos no orfanato, no país onde o livro foi passado e tal, naquela época, 16 anos já era considerado adulto, então eles têm que sair do orfanato. Então o Ben tá prestes a dar adeus ao orfanato. Então em uma das últimas reuniões do Show Bar Society, eles conhecem a Cherie e ela começa a fazer parte do grupo, e a partir daí eles começam a descobrir diversas coisas, e aquilo que estava atrás do Ben e da Cherie quando eles eram crianças voltou para pegar eles. Então é bem bacana. Eu me decepcionei um pouquinho com o final, porque eu esperava uma coisa diferente. Então eu gostei mais do primeiro volume. O primeiro livro eu gostei muito, cheguei a ficar com medo lendo o livro. E esse aqui eu gostei bastante, mas me decepcionei um pouquinho com o final. Mas ainda assim eu recomendo. E essa trilogia está sendo lançada pela Suma de Letras. Depois eu li o livro Todo Dia, do David Levitan. Todos esses livros têm resenha no blog, tá? E Todo Dia é um livro totalmente diferente do que eu esperava. Ele é muito mais reflexivo, muito mais intenso. Todo Dia vai contar a história do A. O A não tem gênero. A gente não sabe se ele é um garoto, se ele é uma garota. A editora, a galera, escolheu colocar ele como se ele fosse um garoto, porque aqui no Brasil a gente tem que definir um gênero, não tem como. Nos Estados Unidos algumas palavras não têm gênero, então fica mais fácil. Mas aqui no Brasil tem que ter uma definição. Então a galera resolveu colocar o A como um garoto, e eu utilizei esse gênero também. Mas é importante frisar que o A não tem um gênero, a gente não sabe o que ele realmente é. E o A, ele não tem um corpo. Todo dia ele acorda num corpo de uma pessoa diferente. São sempre pessoas em lugares próximos, em regiões próximas, e com a idade que hoje ele tem, que é cerca de 16 anos. E aí o que acontece? Ele passa 24 horas naquele corpo, vivendo aquela vida. No dia seguinte, próximo da meia-noite, ele passa para outro corpo. Como ele passa por isso desde que ele era um bebê, ele tá adaptado a essa situação. No começo ele achava muito estranho, lógico, mas agora ele já entende como as coisas funcionam e ele tá adaptado. Aí o que acontece? Um certo dia ele acorda no corpo de um garoto chamado Justin, e ele vai viver a vida do Justin naquele dia normalmente, mas aí ele conhece a namorada do Justin, que é a Rhiannon. Eu não sei se é assim que fala o nome dela. Rhiannon, acho que é. E o A se apaixona por essa garota. E ele não quer mais viver um dia em cada corpo, ele quer ter um corpo pra ele ficar com ela. Só que as coisas não funcionam assim, no dia seguinte ele vai estar em outro corpo. E aí o lance da história é ele tentando vê-la todos os dias, mesmo estando em corpos diferentes. Falando assim é uma coisa muito doida, mas leiam porque é muito legal, muito bem escrito. Ele tem diversas liçõezinhas de moral, mas
se é aquele livro chato que só quer te ensinar alguma coisa. Tive um problema com o final também, porque eu fui cheia de expectativas pra descobrir, né, qual era esse sentido, e não tem as respostas que eu esperava, pelo menos, então eu me frustrei com o final. E aí eu imaginei, bom, deve ter uma continuação, e aí fui pesquisar, não tem continuação, é um livro único, e aí termina daquele jeito mesmo e boa. Mas eu gostei bastante do livro e eu recomendo sim, apesar desse detalhe. E pra finalizar o mês, um outro livro que não tá aqui, tá emprestado também, eu li Azar o Seu, da Carol Sabar, e eu amei. Gente, o livro é muito bacana, é um chick-lit, bem comédia, e conta a história da Bia. A Bia, ela tá com, eu não me lembro a idade dela agora, se é 24 ou 25, acho que é mais ou menos isso. E ela tem um currículo impecável, ela é extremamente inteligente, mas ela foi mandada embora do serviço por justa causa, que ela diz que não é nada justa não, que não foi culpa dela o que aconteceu. E ela passa a trabalhar na floricultura do pai dela e ela tá super chateada com a vida, porque além dela estar demitida, ela não conseguiu ficar com o cara que ela sempre foi apaixonada desde a infância, que é o Guga, porque ele foi embora pra outro país. Ela não tem mais contato com a melhor amiga dela, porque elas acabaram brigando. Então a vida dela tá toda atrapalhada. Até que um dia ela tá voltando de um velório no Rio de Janeiro, que é uma história à parte, bem bacana. Ela tá no trânsito, tal, e ela vê um cara do lado que comprou a última garrafinha do ambulante que tava vendendo. E ela fica pé da vida porque ela acha que o cara tá desperdiçando a água. E o cara começa a acenar pra ela, mandar beijinho, tal, e ela fica irritadíssima, que fala, mas cara abusado. Bom, o que acontece? Começa um tiroteio nesse trânsito e ela acaba se refugiando embaixo do carro junto com esse cara que tava no carro ao lado. E como ela acha que ela vai morrer, ela acredita que ela tomou um tiro, que ela vai morrer, ela começa a devagar e ela fala pra esse cara, que ela acha que é o amparador espiritual dela, ela acha que é o cara que veio buscar ela, pra ela fazer a passagem, coisa e tal, ela tá viajando na maionese. Ela conta pra ele que ela ainda é completamente apaixonada pelo Guga e ela pede pra esse cara, pro amparador espiritual, contar pro Guga que ela sempre foi apaixonada por ele e que ela ficou muito chateada por ele não ter dado notícias. Bom, e aí o que acontece é, logicamente, ela não morre porque ela é nossa protagonista e esse cara não é um amparador espiritual, esse cara é o Guga que retornou pro Brasil. Mas a Bia não sabe e o Guga acaba não contando de imediato pra ela. Aí a história vai desenrolando e é muito bonitinho, muito bem escrito. Eu fiquei doida pra ler outros livros da Carol Sabar agora, então eu recomendo muito, muito, muito. Azar o Seu foi lançado pela editora Jangada, que é o selo da Pensamento Cultrix. Então é isso. Esses foram os livros que eu li no mês de agosto. Espero muito que vocês tenham gostado. Eu vou deixar o link aqui embaixo com o link do post com todas as resenhas para quem quiser conferir. Se você se interessou por algum dos livros, clica no link ali que você vai ser direcionado para um post com todas as resenhas, que aí vocês podem escolher a resenha do livro que vocês querem conferir. E se você gostou desse vídeo, não deixe de clicar em gostei aqui embaixo. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva para receber os próximos vídeos. Um super beijo, fiquem com Deus e até a próxima!